Ok, graças a Deus, Deus te abençoe e te guarde, Deus te eleve em segurança. Nós estamos fazendo essa programação, esse programa, aliás, para abençoar você. Vamos fazer nossa oração e vamos dar sequência àquilo que o Espírito de Deus quer que a gente faça. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor toque nas vidas que agora, meu Pai, estão conosco, tanto aqueles que são obreiros, aqueles que são obreiras, os que pertencem ao encontro com Deus e não, os que gostam, são simpatizantes e aqueles que não são obreiros. Todos sejam alcançados e abençoados por essa oração. Que a Tua palavra, meu Pai, encontre eles em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, que bênção, né, pastor Marcelo? Estamos aqui mais uma vez. Muito bom, bispo, estar mais uma vez nessa programação, alcançando essa pessoa que nos assiste aí com a palavra da verdade, a palavra de Deus. E você sabe que o Senhor Jesus, ele inclusive, vou ler para você a palavra de Deus, para você, para todos nós. O Senhor Jesus, ele fala em Lucas, capítulo de número 10, e o versículo, por sinal bem conhecido, o versículo 9, que diz assim: curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. O Senhor Jesus está dando uma ordem aos discípulos, para eles irem de cidade em cidade, e aonde eles chegarem, eles curassem aquelas pessoas. Curem elas. Inclusive aqui há dois tipos de doença, a doença espiritual e a doença física. Bem, quem mandou curar foi o Senhor Jesus. Mas como a pessoa vai curar a outra se ela está doente? Exatamente. Lembrando que existem as duas curas, a espiritual e a física. Como ele vai curar? Agora, o segredo maior que está no texto não é como ele vai curar, é como ele vai receber esse poder para curar. Porque o Senhor Jesus afirma que está dando, né? Ele manda, né? É uma ordem, né? Então, eles já vão investidos desse poder. Mas como eles receberam esse poder, né? Essa é a questão, né? Exato, porque ele diz, curai, faça o trabalho, vai lá e faça. Estou te dando esse poder. Mas como eles irão curar se eles não receberam o poder? Bem, não é difícil entender. Assim como nós temos que trabalhar todos os dias para conquistar o pão nosso de cada dia, assim também nós temos que todos os dias se dedicar à palavra de Deus, para que a gente possa receber da palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Então, a pessoa que não conhece a palavra, não conhece Deus. E se ela não se dedicar todos os dias a conhecer a palavra e saber o que é que ela tem que fazer para receber esse poder, ela não vai receber. É como se todos os dias ela não fosse trabalhar. E no final do mês ela não tem o pagamento. Entendi. Então, essa questão de receber esse poder, então Deus não dá para qualquer um. Não, ele dá para qualquer um, em tese. Em tese, mas existe algo... Esse qualquer um não é qualquer um. Entendi. Em gênero... Em gênero, sim. Qualquer ser humano. Pode receber. Pode. Mas existe uma condição. É uma condição. Assim como não é qualquer um que recebe o salário daquela empresa. Precisa trabalhar nela. Precisa trabalhar nela. Perfeito. É uma lógica, isso é racional. Como que a pessoa vai receber um salário da Volkswagen se ela trabalha na Ford? Então, aquilo que se ouve, por exemplo, geralmente na religião, que você vai receber, existe uma condição para que a palavra está dizendo chegue até a pessoa. Você não vai tropeçar em Deus e receber Deus. Entendi. Você vai simplesmente receber Ele porque você entrou na igreja e recebeu Deus. Não, o que você vai receber ali é o perdão, dos seus pecados. Assim como quem quer comprar uma casa tem que trabalhar dobrado, e quem quer comprar um carro tem que trabalhar um pouco mais, ou o inverso, quer comprar um carro, trabalha um pouco mais. Sim. Quer comprar uma casa, trabalha dobrado, para a gente entender, de forma racional. Se você quer receber o poder
do Senhor Jesus para curar as pessoas, porque Ele diz, curai. Veja que paradoxo, Ele é Deus. Ele é Deus, o Senhor Jesus é Deus. Sim. E Ele deu o poder aos homens, sim, para os homens fazerem o trabalho dele. Nesse quesito, vá e cure. Vá de casa em casa, e quem você encontrar doente, vai curando. Mas como que ele vai receber esse poder? Apenas conversando, apenas falando? Não. Ele precisa todos os dias, são as 3 promessas que ele faz a ele, e se ele cumprir, ele vai conseguir receber esse poder. A primeira é colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Jesus disse isso: quem deixar pai e mãe, tudo nessa vida há. Deixar pai e mãe é deixar o pai e a mãe em segundo lugar. Sim. Não é deixar de ser filho dela, filho dele. Deixar a mulher, o marido, é deixá-lo em segundo, colocar Deus em primeiro. Sim. Inclusive, é deixar de ser também primeiro. Ou seja, vou dar um exemplo básico. A pessoa acabou de receber o seu pagamento. Ele pensa primeiro em comprar uma bolsa para ele. Sendo que a Bíblia diz que primeiro você deve consagrar os seus frutos a Deus. Ele pode até entregar a Deus esses frutos, mas se ele fizer primeiro para ele, Deus não é o primeiro. Então, dentro dessa explicação, eu tenho que construir da minha parte para com Deus uma relação de confiança, para que Ele me confie essa autoridade. Exatamente. E essa relação de confiança que você citou é uma relação de obras, porque você confia no outro pelas obras. É como comprar. Estou te vendendo esse terreno, onde? Dentro do mar? Eu quero ver ele fisicamente. Estou te vendendo esse apartamento, mas te vendi a planta? Não, eu quero ver ele construído. Eu quero ver a obra. Então se prova a Deus por obras. Se prova essa relação de confiança com obras. Se prova que ele vai receber o salário com o dia a dia. Bispo, então essas obras que o senhor cita, seriam as obras que Jesus diz que são as boas obras que estão esperando aqueles que creem? Essas obras, inclusive essas boas obras, em tese, todas as obras que o homem faz é mal. Sim. As boas obras que está dizendo aí é quando você decide colocar Deus em primeiro, porque bom é só Ele. Sim. Lembra que falaram para o Senhor Jesus, bom mestre. Jesus não aceitou elogio, porque o elogio na obra de Deus é maligno. Tipo assim, olha como você prega bem. Olha como você é uma pessoa inteligente. Então nós não estamos aqui porque nós não somos pecadores. Estamos aqui porque somos. A diferença é que nós estamos aprendendo a receber o perdão dos nossos pecados e abandonando aquele pecado. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque Davi, embora pecador, como nós, mas ele recebia o perdão daquele pecado e não pecava mais aquele pecado. Ele se livrava dele. Puxa, vai me livrar disso. E isso é um sacrifício. Por quê? Você é ser humano. Todos os dias o mal está ali. Todos os dias está ali o pecado. E é uma luta, né? Contra esse pecado, né? Por isso que você colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar, Ele vai te dar força para você ser o primeiro dele. É uma troca. Jesus disse que o último vai ser o primeiro. Como que ele vai ser o meu primeiro? Ou seja, ele está nos meus primeiros pensamentos, está nas primeiras ações que eu citei, os meus frutos estão na mão dele. Antes de tomar qualquer decisão, eu chamo ele, eu faço as minhas orações. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho meus pensamentos em Deus. Sim. Eu penso nele. Será como Jesus trataria isso? Como ele agiria aqui? Como ele faria isso? Agora, Deus não vai aceitar eu fazendo essas obras, ou seja, praticando, e Ele não me colocando também, né, em primeiro lugar na vida dele. Segunda ação é quando você deixa de ser egoísta. Certo. Porque o homem é egoísta.
eu vou curar ele e ele vai ficar bem, vai ficar com saúde e depois vai vir aqui e vai me tirar a saúde. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: dê vista ao cego, a fim de quando ele venha enxergar, tire a sua. Dê roupa ao nu, a fim de quando ele venha se vestir, tire a sua. Porque se você receber o mal em troca do bem, será grande o vosso galardão nos céus. Então nós não podemos fazer a obra egoísta. Por isso que muitos obreiros, por exemplo, pessoas deixaram de ser obreiros, caíram, se fracassaram. E existe até obreiros que estão em exercício de obreiro, mas não tem produção. Ele só está na atividade, mas não tem qualidade. E por quê? Porque o egoísmo fala mais alto. Provavelmente o egoísmo seja o pior de todos os pecados, porque foi ele que tirou Lúcifer do céu e transformou ele em Satanás. Ou seja, ele não faz para Deus, ele está fazendo para ele em nome de Deus. Por isso que exato. E isso vai levar ele a se desviar, a se afastar com o tempo. Porque não existe glória humana, espaço para glória humana na obra de Deus. Não existe. Por isso que nós, no encontro com Deus, nós não fazemos nem aniversário nosso do pastor no altar. Para não confundir altar com palco. Sim. Ou não transformar. Até porque o poder vem de Deus, né? Não é do homem. Nós não estamos falando de igreja, estamos falando da nossa, né? Até porque nós reconhecemos e respeitamos todas as religiões. Claro. Mas nós estamos tratando de nossa, né? Do encontro com Deus, porque nós sabemos que de Deus nos zomba. Então, bispo, a gente já entendeu que Jesus mandou e deu poder, que existe uma condição para que os discípulos recebam o poder para fazer a obra. E quais são os passos que se devem tomar? Colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, deixar de ser egoísta e manter-se na fé. Colocar o Senhor em primeiro, deixar de ser egoísta e manter-se na fé. Colocar o Senhor Jesus primeiro é, no mínimo, começar fazendo a leitura da palavra diária, mesmo que seja um versículo. Essa é uma tarefa facílima. Se ele não conseguir fazer essa tarefa, é grave. Mas eu oro, eu viro as madrugadas orando e não leio a palavra? Não tem, porque a palavra é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele é o verbo. Deus está verbalizado. No princípio era o verbo, ou seja, o Senhor Jesus é a palavra. Então você tem que ter o hábito de ler ela. Comece em Provérbios. Para os iniciantes, em Provérbios. Provérbios. Está escrito ali a inteligência, a sabedoria. Então você vai fazer tudo com inteligência, tudo com sabedoria. Você vai trabalhar com sabedoria, com inteligência, vai casar, vai se relacionar, vai fazer a obra. Você vai fazer tudo com inteligência e sabedoria. Ali o próprio Deus vai te ensinando a palavra. Ele vai se relacionando, porque ele não aceita ninguém entre ele e o homem. Não existe mediador. Só o próprio Deus, por sinal, o Senhor Jesus é o próprio Deus que veio aqui fazer a mediação. Então existe um trabalho que eu faço na minha vida para que então o Senhor Jesus me capacite a levar o que uma vez eu recebi. Você vai ter na experiência, a palavra vai saindo do papel quando você vai saindo de cena. Aí a palavra sai do papel. Se eu quero que a palavra saia do papel, ou seja, se eu quero receber esse poder, se a palavra de Deus é verdade, se as promessas que estão ali contidas é promessas verdadeiras, então eu também tenho que manifestar com verdade. Eu tenho que ter obras. Sim. Aí vai vir as boas obras. Aí vem as boas obras. Aí vem as boas obras. Porque as boas obras é quando Deus está em mim, porque eu não faço nada de bom se Deus não estiver em mim. É verdade. Você vai deixando, o segundo passo que é egoísta. Deixar de ser egoísta. Você vai deixando você em segundo e pondo Deus em primeiro. Você vai deixando de ser egoísta. Egoísta é quando você atende a você. Quando
eu quero ser o centro das atenções e não Deus ser o centro das atenções. Quando eu quero que as pessoas venham a mim e não ao Senhor Jesus. Por isso muitos obreiros caíram nisso, viu? Nisso, né? Porque a pessoa vem no obreiro, vem no pastor. E o pastor, ele se vê como solucionador do problema. Ele não é o solucionador do problema. Ele é o que apresenta o solucionador. Sim. Então ele tem que ensinar com prática, não com teologia, porque a letra mata, o espírito vivifica. A teologia, a pessoa é forte na teologia, conhece a teologia, estudou a Bíblia, só que ele é fraco na fé. Ou seja, a hora que Deus pede para ele fazer algo, ele não consegue. É o que a palavra diz, né, bispo? O reino de Deus é palavra e poder, né? São os dois juntos. Palavra e poder. Então, quando você vê lá a pessoa conhecendo a Bíblia e não conhecendo o dono da Bíblia, o autor da Bíblia, é grave. Entende? É grave. Por que é grave? Uma luz vermelha acende. É a parte grave da relação do obreiro com Deus. Porque ele também é alma. Ele precisa ser salvo todos os dias. Ele tem que se lavar todos os dias. Ele tem que se limpar todos os dias. Então, ele deixar de ser egoísta é se colocar em segundo lugar. Não, Deus pode esperar, Deus entende, Deus é grande, Deus é Pai, Deus é mais. Não pense isso. Coloque Deus em primeiro lugar, não coloque em segundo. É como uma relação entre marido e mulher. O marido não aceita ser o segundo da mulher. E a mulher também. E de forma prática, bispo, como que uma pessoa, então, faz algo para que ela se santifique? Ler a Bíblia? Primeiro ler a Bíblia. Acordar e ler a Bíblia. Deixa a Bíblia ali perto dele e já chega e já lê um versículo. Começa em Provérbios. Segundo, recebeu fruto do seu trabalho e ofereça a Deus, a parte de Deus. Seus primeiros pensamentos, ao invés de você curtir qualquer mensagem que está no WhatsApp ou caixa de entrada, coisa parecida que nem curte, aquilo só vai trazer preocupação, pense primeiro em Deus. Não corra no telefone, corra na Bíblia. Não consulte o WhatsApp, consulte Deus. Não se preocupe com as mensagens que estão chegando, se preocupe com a mensagem que está vindo de Deus. O que Deus tem para mim hoje? Qual a vontade de Deus para hoje? E não quem mandou mensagem agora. Não. Depois você vai ver as suas mensagens, você vai consultar a sua caixa de entrada, enfim. Essa é a primeira. A segunda, não sendo egoísta, é você, puxa vida, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu tenho que ir, é o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho que levar. Não importa se ele gosta de mim ou não, se ele é do encontro com Deus ou não, isso é o que menos interessa agora. O que interessa é que ele precisa de ajuda, ele está em depressão. Ele está pensando em fazer mal, está pensando em fazer mal com a sua própria vida, não faça isso. Se já está com a vida destruída mesmo, entregue ela a Deus. Depois você vê o que você vai fazer. Se ela não funcionar, aí você decide o que você vai fazer. Mas nesse momento você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você já ouviu o teu coração, já ouviu a mídia, você já ouviu todo mundo. Experimente ouvir o Espírito Santo para você ver o que vai dar. E a terceira coisa é você se manter na fé. O que é se manter na fé? É interessante isso. Se manter na fé é você saber que a vida cristã é uma vida de luta, de provações, dificuldade, dia a dia. Ou seja, os seus olhos são os mesmos, os seus ouvidos são os mesmos, sua boca é a mesma. Você vai ver as mesmas pessoas e você vai aprender a se livrar dos maus olhos. Vai aprender a se livrar dos maus pensamentos, que todo mundo tem maus pensamentos. Seja o homem mais santo do mundo, ele tem maus pensamentos e pensamentos indevidos num lugar indevido. E como ele aprende a se manter na fé? Aprendendo com a palavra, por isso que ele tem que ir lá atrás. Se ele não tiver esse ingrediente, no final do mês ele não tem nada. Aí Jesus está dizendo aqui, vai meu filho curar as pessoas. Porteiro, cure as pessoas. Pastor, cure as pessoas. Bispos, cure as pessoas. Pastores, cure as pessoas. Obreiros, obreiras, missionários, cure as pessoas. Ajudem. Todos, né? Como que ele vai curar se ele está doente?
Não pergunte o nome, a religião, o credo religioso, se ele é ou não judeu, se ele crê ou não, se ele ama Deus ou não, não importa. Se ele já foi dessa igreja ou não, não importa. Cure elas. Como? Se ele dentro dele está cheio de rancor, de preconceito, de medo, de doença, ele não vai conseguir. Aí a oração dele, além de ser grande, é emotiva, mas não tem fé. Ou seja, dentro de um dos ensinamentos, dentro do encontro com Deus, você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Então, se eu trago a palavra para o meu pensamento, eu me torno a própria palavra. A própria palavra. Uau! Por isso que nós somos o pregador da palavra. Nós somos aquele que Deus conta com ele. Porque Deus precisa de um corpo para trabalhar. Sim. Precisa do meu corpo. Agora, se o meu corpo está doente, se a minha mente está doente, o que vai sair da minha boca? O que o meu coração tem. E por que fala do coração? Ah, pastor, você está falando de coração, a Bíblia está falando de coração, entrega o teu coração. Mas a Bíblia fala, filho meu, teu coração, então amarás todo o coração. Está falando da vontade, coração é vontade, é desejo. Você tem que arrancar o seu desejo e fazer a vontade de Deus, o desejo de Deus. E qual o desejo de Deus? Que você ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, deixe de ser egoísta, que você se mantenha na fé, que você ajude as pessoas e cumpra Lucas capítulo 9. Vá curar as pessoas. Então, às vezes você vê obreiros com maus olhos, né? Ele vê o altar com maus olhos, vê as pessoas com maus olhos, a malícia. Você vê o ouvido dele é ruim, ele não está ouvindo mais. Ele não tem mais aquele sabor para ouvir. E o Senhor Jesus explica isso, né? Como, né? Em Lucas 11, né? Lucas 11, exatamente. Ele explica como fazer. Ele diz, porque os discípulos em Lucas 11 tá vendo ele orar. E os discípulos pedem para ele no versículo 1, Senhor, nos ensina a orar. E ele diz, ok, vou ensinar vocês a orar. É assim que vocês falam com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas você não pode ler rápido. Cada vírgula você tem que meditar, degustar. Aí quando chegar na parte do seu reino, venha a nós o teu reino. Ou seja, venha a norma, a lei. Sim. Por isso que a lei de Deus tem que ser a norma da vida. As regras. As regras. Certo. Esse é o reino de Deus. Assim como a democracia existe suas normas, suas leis, né? Assim como o parlamentarismo, assim como o sistema, o regime tem as suas leis, Deus também tem um regime, Deus tem um sistema. E o sistema de Deus é a lei dele. Você tem que cumprir a lei dele. E o primeiro mandamento de Deus qual é? Amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, amar ali é você ser fiel a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. E não amar, amor humano, paixão, não é isso. É uma decisão. Né? É uma decisão, é uma obediência. Você está se obrigando a obedecer. Você se obriga. Não, eu vou fazer isso. Assim como eu me obrigo a me levantar cedo. Assim como eu me obrigo a tomar banho. Se eu tiver que fazer só a minha vontade, eu não estaria aqui. Estamos aqui porque estamos fazendo a vontade de Deus. A vontade é como o trabalhador, né? Ele não quer ir trabalhar, mas ele tem que trabalhar. Se ele tiver que fazer a vontade dele, não vai. Ele não faz. Não, vai não. Da mesma forma no reino de Deus. No reino de Deus. Eu sempre vou lutar contra a minha vontade, em detrimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que prevalecer a minha. Por isso que Jesus disse, todavia seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade do homem não é uma boa vontade. Ele não tem as boas obras. Não tem. Não, ele pode ser caridoso, ele pode ser religioso, ele pode ser uma pessoa honesta. Ele não faz aqueles pecados grossos como terrorismo, coisas parecidas. Mas ele tem malícia, ele tem maus olhos. A boca dele não confessa o Senhor Jesus, é só da boca para fora, é só conversa. Por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus não é o primeiro dele. É o primeiro na conversa, mas não é o primeiro nas obras. Então, é da boca para fora. E
E o passo seguinte que o Senhor Jesus dá, então, para os discípulos... Venha a nós o teu reino. Venha. O que quer dizer isso? Senhor, aí no céu os anjos te obedecem, eu quero te obedecer aqui na terra. Aí no céu tudo é limpinho e organizado, eu quero que aqui também seja tudo limpinho e organizado. Aí no céu todo mundo te respeita, aqui também eu quero que todo o meu mundo te respeite. Aí você vai evitar os maus amigos, pessoas que odeiam a Deus. Você não vai ser inimigo delas, mas você também não vai parar na rodinha dos escarnecedores. O obreiro que para na roda dos escarnecedores não vai dar o que presta. Daí seria então o passo seguinte que o Senhor Jesus dá na oração. Ele está ensinando. Venha o teu reino, venha sobre mim, venha a tua vontade. Eu não quero mais ser quem eu sou. Por isso que o obreiro tem que fazer essa oração diária. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu estou cansado. Aí ele vai começar a ficar desgostoso com ele mesmo. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. A decepção consigo mesmo é bom. Aí ele faz do jeito de Deus. É o jeito certo. É o jeito certo. Que é perdoar, que é amar, não olhar a religião, não olhar o credo, não olhar o sexo, não olhar nada. Por isso que um obreiro não pode ter preconceito. Nós, no encontro com Deus, não temos preconceito contra homem, mulher, homossexual, ladrão, prostituta, honesto. Não. Todo mundo que chega ali vai ouvir a mesma palavra. Ele tem que decidir se vai querer seguir ou não. A decisão é dele, não é minha. Então, quando eu tomo essa decisão de servir ao Senhor, não é nada tão difícil, tão extraordinário que eu preciso fazer para que o Senhor Jesus, então, me confie a autoridade dele? Esse tão difícil, tão extraordinário, depende. Por quê? Depende. Porque as pessoas falam muito de zona de conforto, não fala? Fala. Zona de conforto. Zona de conforto é quando você domina. Então, quando você não domina aquela área, você tem que se esforçar e dominar para que ela fique dentro da tua zona de conforto. Ela não está na tua zona de conforto porque você não domina. Então, enquanto você estiver fazendo a tua vontade, aí é difícil. Sim. Quando você fizer a vontade de Deus, você domina os seus impulsos, seus desejos, porque nós, seres humanos, somos responsáveis pelas nossas decisões. Se é má ou boa decisão, o problema é meu, porque eu sou responsável pelo que eu coloco dentro de mim, tanto pelo ouvido como pela boca. Se eu quiser comer 1 quilo de panetone ou 2, o problema é meu. Ah, mas é porque estava na minha frente. Não. Criança que não tem domínio. Por isso que Paulo fala, quando eu era menino, então o obreiro não pode ser menino. Ele pode ser obreiro sem ter recebido o Espírito Santo, mas ele não pode permanecer obreiro. Jesus chama os apóstolos e depois dá o Espírito Santo. Só que eles não permaneceram sem o Espírito Santo, sem essa experiência de receber. Então, para receber, você tem que sacrificar a sua vontade. Essas 3 coisas que eu disse é para receber o Espírito Santo, porque é Ele que é o poder. Eu vos dei poder, eu vos dei o Espírito Santo. Sou eu em você. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus na pessoa, com o nome Espírito Santo. Filipenses 1:19. O Espírito do Senhor Jesus. Então hoje ele se apresenta com o nome Espírito Santo. Embora que o Espírito Santo é uma pessoa, porque Deus tem esse poder. Os 7 Espíritos de Deus. Está escrito. Peraí, mas Deus tem 7? Bem, se eu entendo mesmo um pouquinho, que não entendo muito, mas um pouquinho que eu entendo da Bíblia, Deus tem muito mais que 7 Espíritos. É só para a gente entender que Ele tem uma bênção, uma direção para cada dia da semana. É só isso. É só para a gente pôr a cuca para funcionar. Quantos dias nós temos na semana? 7. Quantas áreas nós temos na vida? 7. Quantos espíritos Deus quer que a gente tenha? Os 7 espíritos dele. Se fosse 8, era 8. 9 era 9. Se fosse 1 milhão de dias, era 1 milhão de dias. Por isso que ele diz que vale mais um dia na porta do que 1000. 1000 lá fora é quase 3 anos. Ou seja, Deus
Um dia vale uma ação dele, vale muito mais de 1000. O salmista está sendo modesto. Eu na porta da casa do Senhor vale mais do que 1000, ou seja, as minhas ações em Deus na porta vale 1000 vezes, vale quase 1000 dias. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos fazer a nossa parte para receber essa autoridade, é uma autoridade também que o Senhor está dando, não de forma que Ele dá para quem quer. Todo aquele que crê precisa tomar posse dessa autoridade. Não é uma condição. Eu posso escolher, bispo? Não, eu não quero ir curar. Eu não quero curar em nome do Senhor. Eu quero ficar aqui dentro da igreja, louvar a Deus, aleluia. Em tese ele não deu, ele não dá, não é de graça. Não é de graça. Você deu a sua vida e ele deu o espírito dele para você. É uma troca. É como um casamento. Eu sacrifico a minha vida de solteiro, ela sacrifica, a pastora sacrificou a dela, eu sacrifiquei a minha. E quando nós nos desentendemos, nós sacrificamos de novo. Então o casamento é um sacrifício diário. Porque cada um se sacrifica. Puxa, eu não quero, e pecado está me chamando, o pecado está me convidando, meus olhos está me chamando, meus ouvidos estão me chamando, eu me sacrifico. O Senhor Jesus se sacrifica todos os dias por nós, porque nós pecamos todos os dias. Agora, quando a pessoa diz, eu não quero, eu vou ficar aqui dentro da igreja, eu não quero curar, não quero salvar, não quero... Não, então ele não tem o Espírito de Deus. Ele só tem a função, não tem a qualidade. Então ele só fica com atividade, com função. Como as coisas não estão organizadas dentro dele, ou seja, ele não priorizou o reino de Deus, então ele não recebeu o Espírito Santo. O que ele recebeu foi um ânimo, uma ajuda, um consolo. Um tema grande, né? É bem diferente. Ele realmente crê na palavra. Sim. Ela só não sai do papel na sua totalidade. Ele realmente se baseia nela, ele só não consegue praticar ela, porque essa outra força é o Espírito Santo. Jesus disse, quando ele vier, ele convencerá o mundo. Então esse mundo sou eu. Então se eu não estou convencido que eu preciso fazer com que o Evangelho chegue em todos os lugares possíveis, aonde eu consiga, se eu não estou convencido que a mídia e todos os recursos têm que ser colocados à disposição de Deus, que a minha vida, o meu desejo, minha vontade, meu dia a dia, tem que ser colocado para a glória de Deus, essa é a verdadeira glória, então eu não tenho o Espírito que me convenceu que aquilo tinha que ser daquele jeito. Então aí eu faço a minha vontade. Aí eu acho que Deus deve para mim, eu estou orando, eu estou indo na igreja, eu já orei, eu já jejuei, quando na verdade ele já vai ficar fraco. Por isso que você ficou fraco como obreiro, porque faltou essa experiência, mas Deus está te chamando de volta, né? Está chamando, né? Está chamando de volta. Que Deus grande, né? Está chamando, como sempre, né? Sempre. Talvez o teu pastor, teu bispo, talvez os teus velhos amigos se esqueceram de você, mas ele não se esqueceu de você. Deus se lembra de você todos os dias, ele tem saudade de você. Você tem saudade dele? Tem saudade daquele momento, aquele tempo do auge que você estava vivendo na presença de Deus? Ele também tem. Então aproveite, venha para o altar falar com ele, porque ele está com saudade de você. E a autoridade continua à disposição. Continua à disposição. Ele quer que aquele que trabalha. Trabalha. Entregue, que ele vai te dar de novo.
né? Você tinha vontade de ajudar, você ajudava, você todo dia estava na igreja, você tinha amor pela obra, você tinha aquela gana pelas almas, você tinha aquele, sabe, meu Deus, essa pessoa é diferente. Mas de repente entrou uma malícia nos olhos, você deixou de ler a Bíblia todos os dias, você deixou de ser egoísta. Não, você voltou a ser egoísta. Não se manteve na fé, enfraqueceu a fé. Porque a fé é alimentada pela palavra. A fé é alimentada porque o justo viverá da fé. E a fé vem a ouvir. Deixou de ouvir, você já não participava mais das reuniões, você já não pegava a Bíblia mais para ler. Começou a ouvir os camaradas, começou a ouvir coisas que não era para ouvir, aí você passou a ter os pensamentos daquilo que você ouvia. Ali tinha malícia, ali tinha maldade, ali tinha egoísmo. Ali alguém estava dizendo, você merece, rapaz, você fez isso, o pastor não te chamou, não te ligou, poxa, você que estava lá com ele. Malícia. Poxa, você era dizimista e tal. Foi você que pintou aquela parede. Aí já vai para meritocracia. Meritocracia. Entende? Eu mereço quando isso é grave, porque essa é uma arma do diabo. Ele que fez isso. O diabo, ele semeia o joio da noite, ou seja, a hora que você baixou a guarda. Não vou orar hoje não. Não vou à igreja hoje não. Trabalhei a semana inteira, hoje eu acho que eu vou descansar. Para a fé não tem feriado nem descanso. Nós, enquanto com Deus, abrimos todos os dias. Nós, os pastores, estão à disposição. Nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui porque deve para levar o que nós recebemos. Pastor Marcelo, dá uma palavra para essas pessoas que um dia trabalharam na obra, foram do encontro com Deus ou não, e hoje elas se veem do jeito que estão se vendo, amarguradas, algumas de depressão, nem o remédio está resolvendo, outras estão decepcionadas consigo mesmo, outras saíram magoadas da igreja, porque um mau cristão ali deu mau testemunho, e outras porque esperava tudo do pastor. O pastor é humano, o pastor falha. Dá uma palavra. Quando nós colocamos a nossa fé, o que nós acreditamos em coisas ou em pessoas, inclusive nós vamos chegar nesse ponto. E nós estamos aqui justamente nessa programação para chamar você a ter um encontro com Deus novamente. A olhar para Deus novamente. É muito bom, sim, quando há o reconhecimento de quem está à nossa volta. É muito bom. Mas só Deus é justo. Só Ele, de fato, vê todas as nossas obras. E Ele vê a sua. E Ele continua vendo você. Então volta. Vem para o encontro com Deus. Bem, chegamos no final, Nossos horários estão esgotados. A palavra que eu deixo para você é a mesma que o pastor Marcelo deu para você. Deus está te vendo. Não espere nada de ninguém. A relação entre seres humanos é assim mesmo. Você se decepciona, porque Deus não era o seu primeiro. Talvez tenha sido algum dia, mas em um determinado momento Ele não foi aquele dia. Ele passou a não ser nos outros dias. Volte, tá? Se você crê que eu sou um homem de Deus, somos homens de Deus, esse programa é feito para você, para a sua vida, para a sua alma. Põe as duas mãos nos seus olhos e repita comigo: tira dos meus olhos toda malícia. Põe a mão nos seus ouvidos e diga: abra os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Passe as duas mãos na cabeça e diga: mude os meus pensamentos. Põe a mão no seu coração e diga: eu entrego para ti o meu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, agora esteja em uma das nossas reuniões.
certeza absoluta, Deus estará lá te esperando. Agora é com você. Agora essa é a sua parte, ok? Deus te abençoe e até a próxima.